Olá, você sente que está velho demais? Você acredita que já não tem mais tempo para você? Você poderia ter começado antes e não começou? Bem, esse vídeo é para você e a gente vai te explicar que nunca se é velho demais ou novo demais ou você não tem tempo para fazer o que tem que ser feito. O Anderson vai falar um pouco sobre isso, não é, Anderson? Bom dia, meu amigo. Fala, Emerson, tudo bom? Tudo bom, gente? É isso. Você sente que você já está velho demais ou velha demais para começar algo novo, começar algo diferente? Deixa eu começar contando uma historinha aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ajustar a tela aqui. Opa, foi, acho que foi. Vou contar uma historinha para vocês. Há milhares de anos atrás, nós éramos nômades e a gente vivia em grupos. Nós éramos basicamente caçadores e coletores. Então, onde tinha caça e o que coletar, era onde a gente estava, sempre em grupos ali, em bandos. Quando acabava o que coletar ali, a gente mudava de ambiente. E aí é de novo caçar e coletar. Juntos, por quê? Porque viver sozinho naquele ambiente tão hostil era praticamente assinar uma sentença de morte. E aí vem todas as questões, né, do senso de comunidade, por que a gente busca a aceitação das outras pessoas, tal. Em outro momento nós vamos falar mais a respeito disso. Mas basicamente a gente vivia dessa forma. E a idade média das pessoas ali, de fim de vida, era na faixa dos 25 anos. Gente, 25 anos, alguns milhares de anos atrás. Alguém ali de 35, 40, nossa, era o ancião da turma, era aquela pessoa que estava ali já no lucro, né? Há muito tempo já estava no lucro. Então a gente vivia esse era mais ou menos o retrato do que nós vivíamos alguns milhares de anos atrás. Há cerca de 12 mil anos atrás é que a gente procurou deixar de ser nômade e parar ali para estar em locais fixos, né? Começou a criar esse senso aí de aprender a cultivar a terra, tal, toda essa coisa. Mas só para vocês entenderem como é que se comportava essa coisa da idade. E aí, até se a gente pensar numa história mais recente ainda, até ali a década de 90, talvez início do ano 2000, a gente entendia e percebia que pessoas ali na faixa dos 40, 50 anos já eram pessoas que a gente considerava ali da terceira idade. Vocês lembram desse passado bem recente? Agora, deixa eu falar uma coisa. Tem uma matéria da Forbes, agora de 2021, de junho, muito, bem recente. E tem estudos aí que apontam que com 50 anos de idade, nós estamos chegando na metade da nossa vida, apenas na metade da nossa vida. Veja como mudou, né, o cenário em milhares de anos. E falando ainda que em cerca de 2 décadas, mais de 50% da força produtiva do país estará na faixa de 45 anos ou mais. E aí? Está te ajudando a refletir sobre o que nós indagamos lá no começo da nossa apresentação aqui? Hã? Será que você está velho ou velha demais para começar alguma coisa? Tem ainda uma matéria da Pequenas Empresas e Grandes Negócios falando que os empreendimentos que são começados ali na faixa dos 45, 50 anos de idade, eles têm 50% mais chances de prosperarem. Por quê? Porque a gente já adquiriu, né, algumas experiências, levamos alguns tombos no início da vida, e talvez essa é uma coisa que a gente pensou aqui para falar sobre o nosso conteúdo, né, abrindo parênteses, a gente costuma falar aqui para pessoas que têm um pouco mais de idade, por quê? Porque são pessoas que já tomaram alguns tombos, como nós já tomamos alguns tombos na vida. E aí a gente sempre volta para esse tema. E aí, será que estou velho demais para começar alguma coisa? Então pensem, todo esse histórico que a gente tem de evolução da nossa humanidade, da evolução da convivência, da evolução das coisas, como que isso vem acontecendo. Então, gente, a gente vive numa fase hoje em que os filhos saem da casa dos pais mais tarde. Muitas vezes, os filhos, quando saem da casa dos pais, eles já têm filhos. É o que se chama da geração sanduíche, né? Eles moram com os pais, mas já têm filhos. Então, o cenário mudou, gente. A gente entende que, pesquisadores entendem que com 50 anos de idade, esse é o momento em que as pessoas talvez lá atrás pensassem, quando eu me aposentar aos 50 anos, quando eu tiver ali trabalhado durante toda a minha vida, com 50, 60 anos eu quero me aposentar. E não,
O tempo de sombra e água fresca aos 50 anos, ele passou, ficou para trás. Mas esse é um momento de reinvenção. Esse talvez seja um momento de você fazer uma reengenharia da sua vida, dos seus projetos de futuro, de tudo que você avalia ou avaliava com relação à perspectiva de vida, imaginando que com 50 anos você está chegando ali na sua meia-idade. Ou seja, você tem muito tempo produtivo de vida ainda pela frente. Tem pessoas, aí que é interessante, né? Pessoas que só tiveram sucesso depois de muito tempo. Vocês sabem o Stan Lee, que é o cara ali do Homem-Aranha, né? Ele criou o seu primeiro personagem de sucesso, foi o Quarteto Fantástico. E aí o Stan Lee, ele só fez sucesso com o Quarteto Fantástico quando ele tinha 39 anos. 39 anos. O Samuel L. Jackson, aquele ator, você conhece Samuel L. Jackson, né? Ele começou ali a sua carreira com 24 anos, mas só estourou aos 45 com o Pulp Fiction, o do Quentin Tarantino. Filmaço, aliás, né? Para quem gosta do estilo e não assistiu ainda, filmaço. Vocês sabem o Sam Walton? Sam Walton é o cara do Walmart. O Walmart, né? Que saiu do Brasil agora recente. E o Sam Walton começou ali numa merceariazinha e tal, mas ele criou o Walmart quando tinha 44 anos de idade. Eu estou relatando aqui algumas histórias de pessoas, né? O Henry Ford, o cara que revolucionou o mercado, a forma como a gente se locomovia, criando ali o primeiro automóvel em série, que foi o Ford T. Ele fez isso aos 45 anos de idade. Então, eu estou falando aqui, Charles Darwin, Harrison Ford, tem uma galera que só começou a fazer sucesso de fato na vida quando já tinha passado ali dos 40, às vezes 50, às vezes 60 anos. O cara do KFC, né? O Coronel Sanders, só fez sucesso ali quando já tinha tentado tudo na vida, tido várias decepções, tentou até o suicídio, quando veio a luz ali dele pegar uma receita da avó de um frango frito, e o cara com mais de 60 anos foi que veio, né, de fato, ter sucesso na sua vida depois de muitas decepções. Trazendo aqui para a minha realidade, um pouco da minha história, compartilhando aqui com vocês, eu comecei com 14 anos. 14 anos eu comecei a trabalhar, estava dormindo em casa, numa tarde, depois de ter chegado da escola, e aí chegou lá um colega de família, e esse colega veio e disse, Anderson, tem uma oportunidade ali de emprego, porque minha mãe achava que com 14 anos eu estava vagabundeando, né? Não queria nada com a vida. Eu estava ali com amigos, saía comigo para cá, para lá, já tomava uma cerveja, já ia para umas festinhas, e minha mãe disse, não precisa arrumar um emprego. E aí, um amigo da família foi lá e disse, tem um emprego aqui para você. E eu fui lá, comecei a trabalhar numa corretora de seguros, comecei já no ramo de seguros. Mas o que eu fazia? Trabalhava, via, gastava o dinheiro e só queria saber de farra. Foi mais um combustível para poder manter ali a minha vida boêmia, né? Aos 14, 15, 16 anos. Quando aos 24 anos, de fato, as coisas começaram a mudar. Eu casei, aí entrei para uma grande empresa, uma multinacional, veio filho, e aí a vida começou a ter um outro direcionamento. Com 29 anos, aí veio a minha primeira mudança de cidade, né? As coisas começaram a tomar um outro caminho. 34 anos, aí eu pedi o desligamento. Só que a minha experiência era nesse mercado, era uma experiência de estar empregado, não tinha empreendido em absolutamente nada na minha vida, e era aquilo, né? Saiu do emprego, tá à toa. E eu pedi demissão para tentar algumas outras coisas, sem experiência no que eu ia tentar, sem experiência no que eu ia fazer, e claro, deu tudo errado. Mas aos 34 anos de idade, não há, a gente acredita que não há estabilidade em lugar nenhum, mas estava ali, né, bem empregado, com perspectiva de crescimento ainda, já tinha crescido bastante, tinha tido algumas promoções, mudado de cidade, era bem posicionado dentro do lugar onde eu estava, e aí saí para tentar algumas coisas diferentes. Deu tudo errado, e apenas com 38 anos foi que eu comecei, de fato, a empreender em vendas. E era tudo novo, tudo diferente, muita porrada, as coisas foram acontecendo. Gente, 38 anos, eu estou falando de 4 anos atrás, apenas 4 anos atrás. Só que aí, com 40 anos de idade, é que, de fato, 2 anos atrás, estudando muito a respeito de comportamento, de mentalidade, entendendo por que as coisas davam certo, por que as coisas davam errado, procurando melhores formas de fazer as coisas acontecerem, aplicando, tendo resultado, vendo o que funcionava, o que não funcionava,
Emerson e eu aqui trocando muita ideia a respeito de muita coisa, implementando muita coisa que a gente tratava, que a gente costurava aqui internamente, e aí resolvemos trazer para vocês aqui através do MCA, aí a vida começou a tomar uma outra proporção, os negócios começaram a tomar outra proporção. E hoje, na fase atual, aos 42 anos, é que eu percebo que a estrada para o caminho do sucesso, do posicionamento, de onde eu quero de fato estar, de onde eu quero me encontrar, eu encontrei o meu propósito, é que agora, aos 42 anos, é que essa estrada está sendo pavimentada. Percebam, aos 42 anos, e o que passou lá para trás, valeu? Valeu. A experiência, sem dúvida, ela é um ativo que a gente tem, mas o que está por vir, o que vem pela frente, é muito diferente. E eu digo a vocês que muito mais valioso. Então, eu estou falando de mim aqui, que tive grande experiência, vivi grandes coisas, mas aos 40 anos de idade é que, de fato, a vida começou a ter o sentido que eu talvez esperava dela, mas não sabia. Eu acreditava que isso estava em outras coisas, que o meu motivo de acordar todos os dias estava em outras coisas. Eu posso dizer que a vida plena de felicidade, que a vida plena de conhecimento, de amadurecimento, ela aconteceu numa história bem recente da vida. E aí eu volto a pergunta para vocês. E aí? Você acredita que está velho ou velha demais para começar? Você se arrepende, de fato, de não ter começado antes? Essa é uma história que eu trago para vocês aqui, para uma reflexão, porque a minha história de vida e os dados recentes sobre o que é pesquisado em relação à evolução do ser humano e da sua mente e do trabalho, da força ativa de trabalho, estão nos contando outra história, uma história completamente diferente. Então, não se sinta velho ou velha demais para começar. A melhor hora para começar é sempre agora. Você pode começar a pavimentar um outro caminho completamente diferente para a sua vida. Se você perdeu a esperança, se você está desiludida, se você acredita que não tem mais força, não tem mais energia, te garanto. Cola aqui no nosso conteúdo, porque o que a gente fala e para quem a gente fala está ligado diretamente ao tema que nós estamos tratando aqui hoje, tá bom? Essa é só uma pincelada, uma pequena introdução. A gente conta muito mais dessa história nos nossos vídeos, no nosso conteúdo. Emerson, era isso, meu irmão. Perfeito, Anderson. Resumo aí, nunca é velho demais para se começar, para trilhar um novo caminho. Isso é verdade aí na vida do Anderson, tem sido verdade também na minha vida, e com certeza é verdade na vida de muita gente. A gente quer aqui te motivar, não importa quantos anos você tenha, não importa o que você pretende construir ou começar a fazer, sempre dá tempo e sempre é possível sonhar e recomeçar. Espero que você tenha aproveitado e curtido esse vídeo, compartilhe aí com um amigo, com alguém que possa gostar, siga-nos nas nossas redes sociais, porque tem muito mais conteúdo como esse, para te orientar, te incentivar e te motivar a ser uma pessoa melhor. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.